Estou com preguiça de compartilhar. Aí, pronto. Está chegando. Muito bom. Então, retornamos. Então, eu deixei no ar a pergunta: por que os nossos dentes são reabsorvidos? Nós já vimos, então, que eles não são reabsorvidos porque tem uma capa protetora de tecido orgânico que é formada pelo pré-cemento e pelos cementoblastos. E os nossos dentes são reabsorvidos porque, quando há um traumatismo, esse traumatismo provoca uma movimentação do dente dentro do alvéolo, provoca danos a esta camada, a esta capa protetora. E esse dano vai romper, vai permitir que os dentes sejam reabsorvidos. Vejam aqui, por exemplo, isso é um ligamento normal, a dentina, o ligamento e o osso. Muito bem. Nós podemos ver, inclusive, aqui junto ao tecido ósseo, células clássicas, que são células multinucleadas, são células grandes, né, fazendo a reabsorção do osso. Curiosamente, nós poderíamos perguntar, que interessante, por que essas células, cuja principal atividade é reabsorver tecido mineral, não estão aqui, né, reabsorvendo o dente? Exatamente por aquilo que nós acabamos de mostrar, é que essa camada mais clara e estas células formam essa capa protetora, não é? E estas células não têm nenhuma atração, vamos dizer assim, né, usando um sentido bem figurado, por tecido orgânico. Muito bom. Então, vamos agora, logo que ele quiser, vamos provocar um dano. O dente sofre um trauma. Há uma alteração aqui no ligamento, vocês podem observar, desaparece esta capa protetora, e aí, então, nós vamos ter a reabsorção. Vejam aqui, ó, vamos olhar um ligamento traumatizado, observem aqui, temos duas partes, a parte mais de baixo, que é essa marca branca aqui, colchete branco. Observem que há aqui uma linha, uma zona, uma faixa, um rosa clarinho. E observem que acima, no colchete vermelho, há uma zona em que não temos essa parte rosa. Pois bem, essa parte de baixo, junto a esse colchete amarelo, não é? Isso é a capa protetora, seu pré-cemento e os cementoblastos. Observem que as células estão distantes do dente. No colchete vermelho, nós não temos aqui no ligamento esta área protetora. As células, todas as células do ligamento aparecem aqui aderidas à parte mineral do dente. Aqui vai começar a reabsorção. Essa área vai ser reabsorvida. E esta área não vai ser reabsorvida. Aqui há proteção e aqui não há proteção. Esta proteção foi rompida por algum traumatismo aos tecidos de sustentação. Vejam aqui 3 áreas de reabsorção, né? Ainda de pequeno tamanho, né? Mas há uma curiosidade que eu gostaria de mostrar nesta área para vocês. Ó. Vejam aqui, vocês têm um grande aumento, eu sei que a maioria não está acostumado com imagens histológicas, mas isso não é relevante no momento. Esse azul aqui, com todo esse monte de furinho aqui, a dentina e os túbulos dentinários, né? Tá? Essa é a nossa dentina. E aqui vocês têm células clásticas aderidas à dentina, o que não existe, né? Não existe célula clássica na dentina, né? Isso é a área reabsorvida. As células já estão lá na dentina e vão destruir o dente. É assim o mecanismo de reabsorção. Então, toda vez que um dente sofre um trauma, de maior ou menor intensidade, isso é irrelevante, não é? Ó, provoca um dano neste ligamento, o dente perde a proteção e aparece uma reabsorção. Tá? Vejam que
aqui o dano foi maior, há uma perda maior da capa e a reabsorção é maior. Novamente, não há como dimensionar o tamanho do dano e, por consequência, não há como dimensionar nem as dimensões e nem o local da reabsorção. Tá? Então, as reabsorções dentárias são patológicas, enquanto as do tecido ósseo são fisiológicas, as dentárias são patológicas. Elas não são sistêmicas e também não são hereditárias. É uma patologia que ocorre em decorrência do trauma, de um dano ao ligamento. As reabsorções dentárias podem ser por substituição inflamatória. O nome é bastante feliz nesse caso de substituição, como podemos deduzir, o dente vai sendo substituído, o tecido mineral do dente vai sendo substituído por osso. Daí, por substituição, o que é bem adequado. E as inflamatórias, que estão sempre ligadas a um processo inflamatório nas adjacências, né? A reabsorção por substituição, que eu vou falar pouco, porque ela tem pouco interesse clínico, vamos dizer assim, não é? A reabsorção por substituição, ela sempre gera, pelo menos para mim, dois sentimentos contraditórios. Por um lado, fico triste, né? Preocupado, porque o paciente tem uma reabsorção por substituição e ele vai perder o dente. Por outro lado, eu não tenho, ou nós, não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, não há o que fazer, não há o que fazer. Então, de um lado, a tristeza de precisar dizer ao paciente isso, e, por outro lado, a despreocupação de que nós não temos responsabilidade nisso. Muito bom. Sofre o traumatismo, há um dano ao ligamento, eu estou sendo insistente nisso, porque é importante, isso gera uma alteração do ligamento periodontal, vocês vão ver, que é parcial, não sei a dimensão. Essa alteração, observem aqui, no ligamento. O ligamento periodontal tem aqui células muito importantes. Durante muito tempo, quando eu estudei, depois de muito tempo eu ministrei aulas sobre histologia, eu sempre se usava muitos de vocês devem ter estudado assim, restos epiteliais de Malassez, né? Esse era o termo. Realmente, para quem conhece um pouquinho de fisiologia, de histologia, é difícil acreditar que numa máquina perfeita como a nossa existam restos, né? Hoje se sabe, já faz algum tempo, que estas células epiteliais de Malassez que existe em grande quantidade, formando também uma capa protetora, todos os pontinhos roxos que vocês veem aqui, são milhares e milhares, né? Formam uma capa protetora também, né? E impedem que o osso se aproxime, tá? Aqui estão elas, tá? Que é o fator de crescimento epitelial. Esse fator de crescimento epitelial é o responsável pela manutenção do espaço do ligamento. Que é outra pergunta também que eu gosto muito de fazer quando converso com quem me assiste, né? Por que será que o ligamento dos nossos dentes se mantém na mesma espessura durante toda a vida, com pequeníssimas variações com a idade, né? Por que o ligamento que eu tenho hoje, nos meus dentes, é o mesmo que eu tinha aos 20 anos? A manutenção desse microespaço, porque é um espaço muito pequeno, não é? É pela existência desse fator de crescimento elaborado por estas células. Estas células é que mantém este espaço. Ora, se nós entendermos isso, fica fácil entender também, né, aqui numa alteração editada, que se essas células desaparecerem em decorrência de um traumatismo, não é? Vai ocorrer a reabsorção por substituição. É isso aqui, ó. Não havendo a manutenção do espaço, o osso chega no dente e a reabsorção começa, né? Histologicamente é isso aqui, ó. Observem, isso é o tecido ósseo, esse é o dente. Aqui vocês conseguem ver onde estão as setas, não é? Que há uma insinuação
do osso em direção ao dente. Ó. Enquanto em outras áreas nós temos ligamento, aqui e aqui já não existe mais. Vejam aqui no maior aumento. Está vendo? Aqui já há uma anquilose. A anquilose, na realidade, não é a mesma coisa que reabsorção por substituição, mas isso está já consolidado, né? Então não vamos discutir o sexo dos anjos. Mas aqui vai começar a reabsorção. Vejam que o osso está se insinuando, porque aqui houve um dano. Aquelas células epiteliais, desculpa, desapareceram nessa região e o osso vai chegar ao dente. Muito bem, aqui está ele. Ó. Aqui estão as células junto à dentina. As células clássicas junto à dentina. Aqui estava o osso. Esta dentina vai, pouco a pouco, sendo substituída pelo osso, porque atrás das células clássicas vem as células blásteas que vão formando o osso. Aqui já estão formando o osso, está vendo? Ah, e são osteócitos, né? Já dentro da dentina. Né? Ó. Isso, na realidade, nós, quando eu coloco isso no microscópio, eu digo, venham ver aqui a imagem de um dente, né? Mas para as células, isso não é um dente, né? Para as células, isso é tecido mineral. Esqueceram de dizer para estas células, olha, você não continua a reabsorção porque isso é um dente que o professor Wilson está cuidando. Não. Para estas células, isso aqui é um tecido mineral e elas vão continuar a reabsorção, vão continuar a substituição até o dente desaparecer. Isso é irreversível. Nós não temos nenhum controle sobre isso e até hoje a ciência não sabe como parar esse processo de reabsorção por substituição. Então, eu acho que dessa forma, com esse entendimento, se justifica bem o que eu acabei de dizer. Eu fico triste, porque eu vou dizer ao paciente, olha, o dente está perdido. Mas, por outro lado, me exime de toda a responsabilidade. Ninguém pode dizer, não, o paciente perdeu o dente porque o professor Wilson não cuidou da reabsorção por substituição. Isso não existe. Não tem o que fazer, né? Aqui está a imagem de uma reabsorção por substituição, veja aqui bem adiantada, uma característica clínica é infraoclusão. Observem que vocês não conseguem mais ver o ligamento periodontal. Trabalhos bem antigos dizem, né, que é como se o dente estivesse sendo envolto por uma tela, por uma rede, né? O que é mesmo assim, o osso se formando, levando ao desaparecimento. E ela não tem tratamento. Não adianta inventar, porque não resolve. Vejam aqui, ó. Mesma coisa aqui. Ó. Então, essa esclarecida, vamos à outra, que é a reabsorção inflamatória. Esta, sim, ela aparece em muito maior quantidade que a primeira, não sei se felizmente ou infelizmente, e é muito complicado o seu tratamento. As reabsorções inflamatórias, elas precisam de um fator desencadeante. O que é um fator desencadeante? É uma causa do dano à capa de proteção. Se nossos dentes não tiverem dano à capa de proteção, não tem reabsorção. Pronto. Isso é simples de entender. Então, qual é a causa da reabsorção inflamatória? O mesmo por substituição. Qual é o fator que desencadeia, que dá o start para a reabsorção? É o dano à capa. Né? Então, temos várias possibilidades. Por exemplo, primeiro, e bastante comum, que todo mundo já viu certamente, o movimento ortodôntico. Né? A ortodontia provoca uma reabsorção, isso é intrínseco a ela, faz parte dela, vejam aqui, ó. O paciente coloca o aparelho e algum tempo depois é notória a reabsorção. O que eu critico muito, e perdoe se algum ortodontista me escutando, é que eu vejo pouca preocupação dos ortodontistas em relação a isso. Os ortodontistas fazem, para iniciar um tratamento, radiografia A, B, C, disso, daquilo, não sei o que mais, meia dúzia de radiografias. Muito bom. E depois não fazem um controle radiográfico do que está acontecendo.
Essas reabsorções, elas podem ser previsíveis, depende da forma do dente, da força aplicada, etc., 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 que não vem ao caso no momento. Né? Mas vejam, não tem nenhum sentido esse dente ter essa reabsorção em um ano após. Acho que os ortodontistas precisam se preocupar mais com isso, avaliar melhor o caso, né? A forma do dente, por exemplo, dentes com essas características, a reabsorção, se sabe, vai ser muito rápida, a força aplicada, o número de dentes envolvido, o espaço interdentário, enfim. A característica delas sempre são dentes vitais, não é? 3 ou 4 dentes, e elas são, vamos dizer assim, aceitáveis, mas são patológicas. Elas não são fisiológicas, né? Vejam aqui, ó. Quando removido o aparelho, ela para, não é? Ó, aqui foi removido o aparelho, é notória a reabsorção aqui, mas ela não continua. Aqui nós já vemos, então, o ligamento restabelecido. Então, o tratamento de uma reabsorção provocada pela colocação de um movimento ortodôntico é a remoção do tratamento ou redução da força. Elas não necessitam tratamento. Infelizmente, ainda hoje é comum, né? Nós, colegas meus, eu já não exerço mais a clínica, receber solicitação de fazer o tratamento ortodôntico desse dente. Não é necessário, isso não se faz, né? As periodontites apicais crônicas também podem provocar, aliás, todas elas provocam, de maior ou menor intensidade, e isso está muito relacionado com a nossa área, com a endodontia, sim, não é? Vejam, né? Aqui nós temos uma reabsorção bastante intensa, aqui temos outra, né? E o tratamento delas é fazer o tratamento endodôntico. Quando você faz o tratamento endodôntico, com o cuidado que exige, né? Elas param, né? O trauma oclusal é outro fator que leva ao rompimento da capa, ele provoca a reabsorção. A característica é sempre, por exemplo, que é sempre um dente vital e é sempre o dente não sofreu nenhum movimento ortodôntico e é de longa duração. Isso aqui, por exemplo, faz muito tempo, não é? E o tratamento, obviamente, é o ajuste oclusal, né? Não tem nenhuma dificuldade, né? Não há nenhum tratamento especial diferenciado para essa situação. A impacção dental também pode provocar, não é? As reabsorções. Cistos e tumores da mesma maneira, enfim, são várias as razões que podem romper aquela capa de proteção. O clareamento dental interno é vou usar uma palavra um pouco diferenciada, forte, é uma novela, né? É uma novela nessa área, né? Porque, na minha opinião, e eu estou baseado em experiências pessoais e na literatura, o clareamento provoca, sim, a reabsorção pode provocar, né? E ninguém que faz o clareamento desse dente vai gostar de ouvir aqui há 2 anos, olha, lamento muito, mas você precisa extrair esse dente, né? Ao contrário, né? A paciente procura recursos para clarear o dente por razões estéticas e daqui a 1 ano, 18 meses, 24 meses, você vai ter que explicar para ela que ela perdeu esse dente, espero que você diga, por causa do clareamento, né? Então, essa é uma situação bem delicada. Vejam aqui, isso aconteceu com uma colega nossa, uma aluna, observem, esse é o sorriso dela, né? Vamos ver aqui maior aumento. Vejam os detalhes, né? Depois vamos voltar a conversar sobre isso, o que eu penso sobre isso. É nítido que ela tem alteração de cor, também é nítido que ela sofreu um desajuste aqui, um desalinhamento. Esse dente sofreu um trauma, é óbvio, né? Mas ela quer fazer e fizeram o clareamento. Então, está feita a endodontia, né? Fizeram o clareamento. Só que agora ficou complicado explicar para ela, né?
que o dente dela está perdido, não tem o que fazer. O clareamento interno, né? Estou falando do clareamento interno, é um procedimento que exige avaliações muito criteriosas, muito criteriosas. Eu tinha, quando exercia a endodontia, e recomendo muito aos meus alunos que cuidem muito disso. É uma situação bem delicada, né? Aqui, ó, ele não tem tratamento, tá? Não tem o que fazer nesse dente, tá? Mas são os traumatismos dentários, como você já deve ter inferido, né? Os responsáveis pela grande quantidade das reabsorções. Aliás, já disse isso, né? 90% das reabsorções são provocadas pelos traumatismos dentários, né? Porque eles provocam um dano àquela capa e isso expõe a parte mineral e nós temos aí, então, uma coletânea de reabsorções, né? Eu, por várias razões e por ensinar muito isso, por estudar muito, tenho realmente um arquivo que, às vezes, eu fico impressionado, né? Com a quantidade. Muito bom. Veja, então, reabsorções. Nas reabsorções inflamatórias provocadas por traumatismos dentários, o tratamento é indispensável, precisa ser feito e o prognóstico é sombrio. Na minha opinião, nunca se deveria dizer a um paciente que tem uma reabsorção destas características que você vai salvar o dente dele. Você não pode afirmar isso, ou não deveria, né? O diagnóstico é feito através do exame clínico. Raramente você pode ter indícios, aqui tem sinais, né? Vejam aqui também um sinal de que esse dente está sofrendo uma reabsorção, né? Pode ser também interna, mas certamente é através da radiografia que nós podemos identificar a maior quantidade das reabsorções, né? A radiografia é preciosa no diagnóstico das reabsorções, né? Nós tivemos um grande progresso, como, aliás, toda a odontologia, né? Isso não é um privilégio da endodontia, com a chegada das radiografias computadorizadas pelo Conibim, né? Vejam esse caso aqui. Nessa época ainda não havia o Conibim à disposição. Eu faço endodontia desse dente traumatizado, né? 5 anos depois, eu começo a suspeitar que há alguma coisa de errado nessa área, não é? Mas eu não tenho ainda elementos para ver isso, não é? E aí, algum tempo depois, agora já estamos em 2006, eu faço esta tomografia. Vamos ver o aumento daquela área que eu imagino tem alguma coisa errada, né? Aqui está, aparece na tomografia a reabsorção cervical daquele incisivo que eu tratei há 6 anos, né? Olha aqui, você pode ver com maior clareza. Então, sempre que nós suspeitarmos desta possibilidade da presença de uma reabsorção, seja ela por substituição inflamatória, a radiografia, a tomografia, perdão, é esclarecedora, né? Vejam aqui a mesma imagem, vamos ver agora o maior aumento, que não deixa dúvidas sobre a presença de áreas de reabsorção. Ela ajuda muito também, não só na localização, mas também para determinar as dimensões. O exame radiográfico, no exame radiográfico, eu gostaria de chamar a atenção de um pequeno detalhe, é que é o tamanho da reabsorção. Para os menos avisados, por exemplo, né, eu perguntaria, o que você acha dessa reabsorção? É pequena ou é grande? E essa aqui? E quase não se vê. Nós poderíamos imaginar que são pequenas reabsorções. Ah, mas o professor já mostrou outras tão grandes. Vejam aqui, ó, um traumatismo. E ali está ela, aqui. Bom, todas as reabsorções que são visíveis na radiografia são grandes. Nós não conseguimos ver reabsorções pequenas quando elas começam. Por isso, o período de exame de controle tem que ser curto, senão você corre o risco de não ver hoje
E quando você faz a radiografia daqui a um ano, ela é enorme. Vamos ver um caso mais ou menos assim. Vejam aqui que está a reabsorção, você faz a radiografia, né? Mas há muita área de tecido mineral e de tecido pulpar entre o raio-x e a película. E essa área de tecido mineral e de tecido orgânico esconde essa reabsorção. Você não vê quando ela é muito pequena. Para que você possa enxergar, ela já tem que ser bem grandinha, né? Bem grandinha. Senão você não vê. Ela tem que ser bem grande. Vejam aqui. Então, as reabsorções pequenas não podem ser detectadas por exames radiográficos de rotina. Se pode ver, sim, se você fizer uma tomografia, né? Bem, como eu já disse, as luxações são responsáveis por 90% das reabsorções que necessitam de tratamento. As que não necessitam de tratamento são as ortodônticas, né? E existem também aquelas que nós não fazemos o tratamento. Bom, então, dentro desta ideia de que as reabsorções provocadas por traumatismo devem ser tratadas, o controle pós-operatório é fundamental, fundamental. Você precisa fazer o que eu chamo de diagnóstico precoce, e para isso você deve fazer um diagnóstico investigativo. Vamos fazer uma reflexão. Eu estou dizendo a você, que está me dando o prazer de me ouvir, que todo dente traumatizado sofre de uma reabsorção. Muito bem. Você, então, tem o dever profissional de procurar essa reabsorção. Você não pode deixar que a reabsorção se apresente com você. O paciente tem uma fístula, que o paciente chegue com a coroa solta porque o dente foi reabsorvido. Não, isso está errado. Isso está errado. Assim como o tumor maligno, o diagnóstico deve ser precoce, também na reabsorção o diagnóstico deve ser precoce. Se você sabe que o dente vai ter a reabsorção, procure a reabsorção. Faça exames que permitam visualizá-la. Você tem que analisar o ligamento. As reabsorções são patologias do ligamento. Não adianta você fazer uma radiografia bonita da coroa, bonita do dente vizinho, bonita da base do nariz. Não, você tem que ter uma imagem adequada do ligamento. Ela está aqui. Procure aqui. Ela vai aparecer. Vejam bem, você tem um traumatismo dental. Aqui ele. Você tem uma alteração no ligamento. A capa de proteção foi rompida. Em algum lugar que eu não sei onde é, em um determinado momento, vai aparecer a reabsorção. Aqui está. Vejam, o dano ao ligamento. Está aqui. Ninguém duvida de que aconteceu. Muito bom. A radiografia está aqui. Há uma alteração do ligamento. É visível aqui. Muito bom. Seguimos. Ali está. Aqui está. É preciso abril, julho. 3 meses, se tanto. Nós temos o dever, a obrigação profissional de procurar a reabsorção. E, para isso, o controle pós-operatório de qualidade, com radiografias de qualidade, feitas periodicamente, é fundamental. Eu vou fazer uma brincadeira para vocês entenderem aqui, não é? Com muita frequência, um aluno vem para mim e diz assim: professor, eu tenho esta radiografia inicial, aqui onde aparece esse lateral aqui, ó. Nessa aqui, o senhor vê a reabsorção nesse lateral aqui? Por amor de Deus, né? Que lateral? Você, para ver a reabsorção neste lateral, você tem que fazer a radiografia dele, né? Você não pode adivinhar as coisas. Vai lá. Aqui, ó. Seis meses depois.
Como é que nós tratamos as reabsorções inflamatórias? Nós temos, então, dois problemas para resolver. De um lado, o tecido mineral, temos bastante nos nossos dentes, e do outro lado, células clásticas, que são apaixonadas por tecido mineral, né? Apaixonadas. Elas não podem ver um pedacinho que estão lá presentes. Isso é assim mesmo. Esse conjunto, esse complexo de tecido mineral e células clásticas, ela é dependente de fatores sistêmicos e fatores locais. E nós precisamos entendê-las, ou entendê-los, para tratar a reabsorção. Então, fatores sistêmicos que interferem nas reabsorções, vejam quantos. O paratormônio, me lembro que a capa não, quando falta a capa não tem, perdão, a capa não tem, me faltou a palavra. Tudo isso são fatores sistêmicos. A calcitonina foi estudada, muito falada, né? Todos eles contribuem para estimular ou resolver. Agora nós temos fatores locais, por exemplo, né? No local da reabsorção nós temos também, agora aumentou a quantidade de fatores que estimulam a reabsorção. E nós temos também fatores, as citocinas, né? As interleucinas, prostaglandinas, que estão presentes na inflamação. Então vejam como vai ser difícil para a hora que nos falta nós estudarmos tudo isso aqui ainda, né? Vejam que coletânea de fatores estão presentes num processo de reabsorção. Muita coisa, não é? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar isso tudo. Por quê? Porque isso tudo que nós estamos vendo se refere a reabsorções fisiológicas. Os nossos ossos, a reabsorção dos nossos ossos são controladas por todos aqueles complexos. As reabsorções dentárias são patológicas. E para tratá-las, nós precisamos apenas, ou tão somente, saber que nós precisamos de um fator desencadeante que começa a reabsorção, que é o rompimento da capa. Pronto, esse dente vai ser reabsorvido. E precisamos também, aqui está, então, o fator desencadeante está aqui, a batida, rompeu, vai desencadear, sobre o qual nós não temos nenhuma ingerência, não tem como impedir que alguém bata o dente, então isso aí não está no contexto, não é? E nós precisamos, então, evitar o fator de manutenção. A célula que vai resolver esse dente precisa de um estímulo. Essas células não têm a capacidade de estarem sempre, permanentemente ativadas, elas precisam ser estimuladas constantemente, né? Então, nós precisamos remover esse fator de manutenção. E o que será que mantém a atividade clássica? O que empurra ela para os nossos dentes? Vai, destrói aquele dente, destrói a dentina, reabsorve a dentina. Então, na reabsorção inflamatória externa infraóssea, o preenchimento completo do canal com hidróxido de cálcio é um procedimento com excelentes resultados. E por que o hidróxido de cálcio é um excelente resultado? Porque nós precisamos ver qual é o fator de manutenção, nós precisamos mudar isto, né? Vamos ver aqui, quem estimula essa célula a trabalhar? Quem faz isso? A inflamação, o processo inflamatório. Por isso, reabsorção inflamatória. Ela está conectada, sim, com a inflamação, ou mais precisamente, com os mediadores químicos da inflamação, ou ainda mais precisamente, com as prostaglandinas, com as interleucinas, são esses mediadores que, atuando sobre estas células, estimulam a sua atividade clástica. É assim que funciona. Então, esse dente está sendo destruído pela ação da infecção sobre as células clásticas. As células clásticas são estimuladas por aqueles mediadores
e vão destruindo o dente. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos remover a infecção. Se nós removermos a infecção, nós conseguimos parar a reabsorção. É mais ou menos assim, ó. Os micro-organismos dentro dos túbulos dentinários, que a endodontia não consegue remover, né, estimulam as células clásticas a fazer esta reabsorção. Esse é o ciclo da reabsorção, visto de uma maneira bem simples, né? Aqui está. Se nós usamos o hidróxido de cálcio e eliminamos os micro-organismos, esse micro-organismo não estimula a célula e a reabsorção para. É assim que funciona. Quando nós preenchemos o canal com hidróxido de cálcio, isso eu vou me permitir passar bem rapidamente, porque é de conhecimento de todo mundo, nós, com esse preenchimento, nós vamos alterar o pH de toda a dentina, não é? Esse pH vai mudando e os micro-organismos que estão aqui, que são os responsáveis pela manutenção da inflamação nessa área, por isso que ela está sendo reabsorvida, esses micro-organismos geram um mecanismo de inflamação. Os seus mediadores químicos da inflamação promovem isso aqui, ajudam isso aqui, estimulam isso aqui. Se nós colocarmos hidróxido de cálcio dentro do canal, ele vai mudando o pH da dentina e nós conseguimos parar. O hidróxido de cálcio, nós precisamos quebrar esse ciclo. Numa outra visão, os túbulos dentinários, ou melhor, os micro-organismos dentro dos túbulos dentinários, geram uma inflamação que, por sua vez, estimula as células clásticas a fazer a reabsorção. Claro, você acha que está tudo bem entendido, né? Isso só acontece quando há o rompimento da camada protetora. Muito bom. Quando você enche o túbulo dentinário de de hidróxido de cálcio, você elimina os micro-organismos, a inflamação desaparece, e com ela os mediadores químicos, a célula clástica perde a sua volúpia, a sua ganância por tecido mineral e ao reparo da área reabsorvida. Esse é o ciclo da reabsorção. O hidróxido de cálcio consegue, independentemente de outras ações que eu acredito que tenha, a mais significativa é sim a desinfecção, até porque nós conseguimos o mesmo resultado usando outros agentes desinfectantes, mas que no momento não está em questão. Nós fizemos alguns estudos nessa área, né, em que nós queríamos saber o que acontecia quando nós colocávamos hidróxido de cálcio, por exemplo, dentro de 6 dentes. Esses 6 dentes foram traumatizados, os 3 da esquerda ficaram vazios, os 3 da direita nós colocamos hidróxido de cálcio. Quando nós colocamos hidróxido de cálcio, a reabsorção começa, ela sempre começa, mas ela para, ela está paralisada, né? Ó, aqui essa linha escura é uma linha de reversão, e aqui é nitidamente, se vê, ó, o reparo, tá vendo? Isso aqui já formou cemento aqui, não é? Obviamente a dentina não vai formar. Mas isso mostra que a reabsorção começou e paralisou. Por quê? Porque ela não tem, vejam, não tem ação estimulante, não tem os mediadores químicos. Vejam aqui, outro reparo. Muito bem. Quando nós deixamos os canais vazios, vejam aqui, ó, a grande quantidade de lacunas, esses espaçozinhos aqui, essas são as lacunas de Rausch cheias de clastos. Esse dente vai ser destruído em dias de tão grande atividade clástica, né? Então, vejam aqui o que nós concluímos desse estudo, que 92% dos dentes em que os canais foram preenchidos com a pasta de hidróxido, as reabsorções estavam reparadas ou em reparação. Um número bem expressivo, né? Em todos os canais que permaneceram vazios, os dentes apresentavam grandes e numerosas áreas de reabsorção. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer a vocês que o hidróxido de cálcio é, sim, um excelente material. Por quanto tempo nós devemos usar? Na nossa opinião, não é? Nós fizemos um estudo também em companhia
outros colegas da área, o professor Luciano Mello de Curitiba, que alguns de vocês conhecem, e nós chegamos à conclusão de que o tempo ideal para se deixar o hidróxido de cálcio, ou melhor, que o que é ideal é não deixar pouco tempo. Quanto mais tempo você deixa, melhor. Em 7 dias é muito pouco tempo e não se vê bons resultados, e não vimos bons resultados, né? Um período de 30 dias parece um período bastante significativo, tá? Isso não é nenhuma novidade, já não era na época que nós fizemos o trabalho, isso já existia na literatura. Esse trabalho de Neurisch é de 1993, ó, e ele dizia que leva 2 a 3 semanas para determinar níveis de pH elevados, que é o que a gente quer, né? Então, na nossa visão, hoje, o tempo mínimo para o uso de hidróxido de cálcio, uma vez identificada a reabsorção, é 30 dias. Mas o tempo adequado, eu aceitaria até 90 dias. Tempo menor do que isso não vai fazer nenhum efeito, e tempo maior do que isso é exagero. Por exemplo, você deixou 90 dias e você viu que 1 ano depois a reabsorção apareceu, aí você vai pensar, mas se eu tivesse deixado 120 dias, ela ia aparecer do mesmo jeito. O hidróxido de cálcio faz a desinfecção que tem que fazer em 90 dias, ou não vai fazer. Não adianta deixar 6 meses, 8 meses, porque não resolve. Ele precisa ser trocado, isso foi também um assunto muito debatido no mundo todo, não é? Nós fizemos aqui na universidade um trabalho muito expressivo, muito importante sobre todos os pontos de vista, né? E isso foi esse o estudo, né? Foi uma tese de mestrado da professora Mara Felipe, que acho que inclusive depois, se não estou enganado, esteve fazendo doutorado, não sei se contigo, Zé, ou com outro colega aí da USP. Esse estudo é muito relevante na minha visão, né? Nós estudamos nesse trabalho, nós enchemos os dentes com hidróxido de cálcio, não é? E depois nós medimos o pH na superfície externa do dente, né? Um trabalho feito no departamento de química, foi muito complexo, levamos muito tempo, levamos anos para estabelecer essa metodologia. Então, colocamos o hidróxido de cálcio aqui e vamos medir o hidróxido de cálcio aqui. Vamos fazer trocas desses hidróxidos, vamos ver se isso realmente ajuda alguma coisa, não é? E vejam qual a nossa surpresa. Eu tenho que ser um pouco rápido, mas espero que vocês entendam, não é? A coluna de baixo, né, a barra de baixo, mostra os dias que o hidróxido de cálcio vai ser trocado, e a coluna vertical, o pH nesses dias. Então, vamos botar hidróxido de cálcio no dente, né? Então, vamos lá, nós vamos fazer trocas a cada 30 dias, eu confesso a vocês que não me lembro, acho que algum problema é operacional, laboratório funcionando, laboratório de química, onde isso foi feito. Então, elas não vão ser de 30, vão ser de 29, que não é grande importância. Então, colocamos hidróxido de cálcio. E vejam o que acontece na superfície externa do dente. 30 dias depois, para arredondar, o pH da superfície externa do dente, se lembram da figura? Medimos o pH externamente. Era 11,5, sensacional. Não há micro-organismo que sobreviva nesse meio. Bom, vamos trocar o hidróxido de cálcio. Vamos trocar e vamos ver o que aconteceu 60 dias depois. Trocamos hidróxido de cálcio. Ficou em 11. Vamos de novo, mais 60. E vamos com hidróxido de cálcio. Trocando hidróxido de cálcio e medindo o pH. E medindo o pH. E medindo o pH. E assim foi até 4 meses. E observem que nunca mais o pH voltou a 11,5, para arredondar, para ficar mais fácil o entendimento. Ou seja, o pH estabelecido pela pasta de hidróxido de cálcio no primeiro uso é o que marca, é o que define o pH de toda a dentina. E é isso que ele faz. A maioria dos desinfectantes usados em endodontia fazem a desinfecção da luz do canal, quando muito da entrada dos canalículos dentinários. O hidróxido de cálcio faz a desinfecção do dente,
de toda a dentina, porque ele muda o pH de toda a dentina. Né? Aqui são os períodos de troca. Vejam que o pH nunca mais chegou no 11,5. Isso nos levou a concluir, com esse trabalho, que a troca é desnecessária. Né? Ó, os hidroxila e cálcio, provenientes da pasta de hidroxicálcio, colocada no interior dos canais, são capazes de fundir-se. Isso também já existia trabalho, não é nenhuma novidade. Vamos acelerar um pouquinho. Ó, está aqui, ó. Isso aqui já foi dito pelo Tronstad em 81, né? E essa foi a conclusão. O hidroxicálcio colocado no canal não foi capaz de aumentar a difusão de hidroxila e cálcio através da dentina. E assim, nós acreditamos que ele não precisa ser trocado. Deve ser bem colocado. Então, aqui 2 casos clínicos antes de nós seguirmos, né? Nós temos muita experiência no uso do hidroxicálcio no tratamento dessas reabsorções, ele realmente é muito eficaz, mas voltamos à estaca zero se não houver um bom controle pós-operatório. Muito bem. Aqui um caso já concluído, que como começou, como terminou. Isso eu já disse e repito. Acho uma excelente maneira de tratar as reabsorções. Bem, e é tudo maravilhosamente, como se diz na gíria, né? Céu de brigadeiro, aqui temos um lago maravilhoso, um local lindo, tudo muito bom. Estamos em 2000, aprendemos em 30, 40, em 1970 não se sabia 10% do que se saberia depois em 2000. Mas aí jogaram titica no ventilador, né? E começaram a aparecer estas radiografias. O que é isso? Isso é uma reabsorção diferente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto são reabsorções invasivas, que a partir de 2000 começaram a aparecer com muita frequência. Confesso a vocês que tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu acho que o aparecimento delas coincide com a popularização da ortodontia. Pode ser que eu esteja enganado, eu não tenho convicção disso, é apenas algo que me passa pela cabeça. Observem esses dentes, vejam que eles estão íntegros, não tem nada, não tem batida, não tem fratura, não tem coisa nenhuma, o paciente não lembra de nada. Aqui está ele no menor aumento, e aí você faz a radiografia e vê isso aqui, e vê isso aqui, e vê isso aqui. Esse dente está sendo destruído com a manutenção da cavidade pulpar que está aí dentro. Né? Isso são reabsorções invasivas. Elas começam num determinado ponto do dente, né? Sempre na área cervical, junto à união do esmalte com o cemento. Aqui está o ponto onde ela começa, e ela vai invadir, aqui está o ponto onde ela começa, e ela vai invadir o dente, é por isso invasiva, como se fosse uma furadeira, né? Ó, ela invade o dente e começa a tomar conta do dente, respeitando a polpa, porque a polpa também tem uma capa protetora interna agora, que não foi ainda mexida, né? E ela vai abraçando o dente, criando um túnel dentro do dente. Através daquela porta de entrada, ela faz isso aqui, ó. Ela entra e vai circunferenciando, circundando o dente, ó, como nós estamos vendo nessa radiografia. Ainda há muita dúvida sobre ela, se sabe, e eu estudo muito isso, ela é pouco comum, não se vê todo dia, talvez porque também não se faça a radiografia à procura dela. Ela é muito agressiva, depois de que ela começa, ela toma conta do dente com muita rapidez. Ela é muito frequente em pacientes jovens, raramente eu vi isso em pacientes com mais de 30 anos. E ela está sempre muito ligada com o movimento ortodôntico, com o traumatismo, com o clareamento, sempre há uma história, há uma junção
junção de fatores entre eles, alguma coisa existe. Veja, esse caso aqui foi dos primeiros que eu vi, 2001, de um colega nosso de Porto Alegre, um colega meu, uma pessoa muito querida. Ele me trouxe essas imagens, tem linhas aqui que se podem ver, ó. Opa, vejam aqui, ó, linhas aqui do lado do dente, ó. Não se sabia bem o que era aquilo ainda naquela época, né? Hoje, por exemplo, o professor Hetz, que é um dos maiores estudiosos desse tipo de reabsorção, ele diz que existem 4 classes, né? Isso é interessante sob o ponto de vista de tratamento, porque classe 1, classe 2, veja que o número vai aumentando à medida que ela vai tomando conta do dente. Ela começa assim, não é tratada, amanhã está assim, depois amanhã está assim, e na segunda-feira está assim, exagerando nos dias, né? Mas esse é o ciclo de evolução da reabsorção invasiva não tratada, né? É mais ou menos assim. Ela começa assim, vai tomando conta do dente, não são os mesmos dentes, obviamente, né? Ó, vai tomando conta e tomou conta. Isso é a reabsorção invasiva. Aqui está ela. Vejam o grau de destruição, comparem com outros dentes. Essa imagem me foi cedida. Observem aqui o canal radicular e vejam o tamanho dessa reabsorção. Eu tenho um histológico feito agora, vejam aqui, ó, esse caso, esse é o único histológico humano que tem nessa apresentação, uma reabsorção invasiva. Esse dente foi extraído por razões ortodônticas, foi feito um planejamento, que ia ser feito o transicionamento de um canino, e aqui está o histológico desse dente. Vejam o grau de destruição do dente. Ela vai tomando, e observem que a polpa está íntegra. Ela vai tomando conta do dente, para cima e abraçando o dente. Ela é muito agressiva, muito agressiva. Bom, e por quê? Eis a pergunta que não quer calar. Qual é o fator desencadeante? Porque nós temos que ter o fator desencadeante, né? Será que é um trauma? Não sei. Os estudos, e são vários, mostram, por exemplo, que estaria relacionado 24% com a ortodontia, 15% com trauma, 4% com o clareamento. Eu acredito mais que ele está relacionado com o somatório de fatores. Ortodontia, por exemplo, com o trauma. Por esta razão, não só por esta, mas também por esta, eu sou muito parcimonioso ao dizer que um dente traumatizado pode ser submetido à ortodontia. É um risco calculado muito grande. Os ortodontistas precisam começar a levar muito em conta a história do paciente. Precisam procurar na vida pregressa dele um trauma, uma batida, alguma coisa, uma cicatriz no lábio, no rosto, um acidente, enfim. Ortodontia com clareamento, né? Outra preocupação. O trauma com o clareamento. Eu acredito que há, sim, componentes desse tipo. Bom, aqui eu vou me permitir. O diagnóstico é radiográfico sempre, né? O Conibin é fundamental. Veja que interessante esse caso. Aqui eu vou pedir a ajuda de alguém aí que me ajude a responder a pergunta que eu vou fazer. Vejam, esse é o dentinho da menina. Vejam, está aqui bonitinho os dentes, né? E aqui a radiografia, ela era paciente da minha filhota. Essa é a radiografia inicial. Aqui está a radiografia. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Olhem bem para a radiografia. É fundamental que o ortodontista escute o paciente antes de colocar o aparelho. Independentemente se a causa é ortodontia, não é ortodontia, se é trauma, se é clareamento, o ortodontista tem que ouvir o paciente. Essa menina tem 14 anos. Ela cortou o lábio ao cair de bicicleta aos 9 anos. A mãe lembra que ela caiu
inclusive foi ao dentista, e aí você põe um aparelho. Então, vamos ver a radiografia. Agora você vai procurar a reabsorção. Você tem que fazer o diagnóstico investigativo. Aonde está a reabsorção? Mas alguém aí na plateia, alguém? Mas essa radiografia, professor, é muito pequena. Tá bom, concordo com você. Muito pequena, está maior. Aonde está a reabsorção? Ah, professor, ainda não dá para ver. Tá bom, vamos lá, vamos aumentar. Onde está a reabsorção? No ápice. No ápice, muito bem. Aonde mais? Quem me ajuda? Dou-lhe uma. O professor Zé Luiz, inclusive, vai sortear, né, professor? A chave de um carro, como é que é para quem acertar? No ápice, ninguém mais No vê lateral. nada. Ah? Aonde? No lateral? Aqui nesse dente, né? Ali, ó. Aqui, né? Ou no outro lateral? Bom, não temos tempo, mas a gente podia brincar muito. Aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Compressão. Ah? Quem falou? Quanta Uma só. reabsorção? É nesse lateral Você mesmo, no fala- ápice. Nossa senhora! Também Você tá fala certo. que tem reabsorção, a gente enxerga em todos os dentes. Concordo integralmente. Assim como, depois que você vê uma, você vai começar a ver tantas. Vamos fazer a tomografia. E agora? Onde é que ela está? Central. Está aqui. Começou aqui. Entrou aqui. Entrou por aqui. Está aqui, ó. Vejam que ela já começou a abraçar o dente. Isto é a reabsorção invasiva. Ela é muito destruidora. Outras imagens mostrando como ela está tomando conta do dente, né? Ó, ela vai subindo, estão vendo? Ela abraça o dente, tá? Temos que tentar o tratamento. Tentar. Eu confesso a vocês que não tenho, apesar de já ter tratado, ter ajudado, ter participado de grupos que querem tratar, querem aprender, também quero, não tenho convicção do que é bom. Há uma escola que defende que se faça isso cirurgicamente. Há uma escola que defende que se faça isso cirurgicamente, é abrir, né? É óbvio que faz endodontia e tal, remove toda a área, cureta o melhor possível. E eu gostaria, não sei se hoje eu gostaria, mas eu recomendava sempre preencher com o ionômero fotoativado, porque eu orientei olha aqui, ó, outros que fazem o tratamento interno, tá vendo? A minha filha fez assim, ó. Ela preencheu isso aqui com MTA. Confesso a vocês que eu queria estar errado, mas eu não acredito nesse tratamento. Eu gostaria de ver controles pós-operatórios desse tratamento daqui a 10 anos. Eu duvido muito que não fique nesta área tratada internamente nenhuma parte de dentina exposta aqui. Porque se vocês entenderam, entendem também o que eu estou dizendo. Se ficar aqui 1 milímetro de dentina exposta, a reabsorção vai recomeçar. Porque é tecido mineral e vai começar. Pode não recomeçar como invasiva, mas vai recomeçar. Esse tratamento precisa eliminar, contemplar a remoção de toda a área e impedir a permanência de dentina exposta. Isso é muito complicado. Eu estava dizendo que prefiro usar o ionômero de vidro, porque nós fizemos um estudo, isso foi uma tese também, da esposa do professor Rui Opperman, que vocês certamente já ouviram falar, ele foi reitor da universidade, e o ionômero de vidro fotoativado foi muito bom, ele teve, inclusive, resultados superiores ao MTA. Mas eu não tenho nada contra que se faça com o MTA, acho que ainda é um estudo que precisa de muita pesquisa clínica, muita pesquisa laboratorial. Bom, e assim terminamos 2 das sequelas. Vamos à última, que é a necrose, que também pode acontecer, né? Assim como a polpa sofreu aqui,
Aqui ela sofreu demais e necrosou. E vou dizer assim, é a melhor sequela, né? Vejam aqui, ó, esse calcificou e esse necrosou. Faz endodontia e está resolvido. E o calcificado continua ali. Ali, faz endodontia e está resolvido. Isso não é nenhuma novidade. Esse caso aqui é bem interessante e eu gostaria, e eu vou usá-lo. Ele é do meu amigo e companheiro, meu irmão, Fernando Goldberg, que é um gênio também. Também porque eu tenho outros gurus na vida. Ele atendeu esse paciente traumatizado em 1987. Dá para ver o traumatismo aqui, alteração do ligamento, tudo bem, fez endodontia. Naquela época não se sabia metade do que sabe hoje, aqui está endodontia, 96, né? 8 anos depois. Sensacional, né? Que maravilha. Olha, eu quero lhe avisar que eu salvei o seu dente, hein? Aqui, ó. 22 anos depois, ó, tábua óssea. Olha, você devia ter me pago o dobro, porque eu salvei o seu dente. Tá aqui. Tá aqui. Agora. Tá aqui agora. Nossa. Tá aqui agora. 32 anos depois. Quem diria que isso ia voltar? Por isso eu tenho muita preocupação, desculpe se eu estou sendo exagerado, com a ortodontia em pacientes traumatizados. Acho que o ortodontista tem que procurar isso, não é só fazer radiografia e bota o aparelho, não. Temos que ter mais responsabilidade, há mais coisas envolvidas nisso aí, não é só botar o aparelho, tocar o dente para lá e para cá, porque agora isso não tem solução. O paciente tinha o dente há 22 anos, coloca ortodontia e não tem mais o dente. Grande solução, grande solução. Olha aqui, ó. Aqui, ó. 35 anos depois. Bom, terminando. Se você sabe, porque acabamos de conversar, que todas as luxações causam controle, você tem a obrigação, perdão, se todas as luxações causam reabsorções, você tem a obrigação de fazer o controle pós-operatório. É a única maneira de prevenir ou tratar, não tem outra. E como você deve fazer isso? Você deve fazer isso através de exames radiográficos bem feitos, em períodos adequados, corretos. Isso é um controle bem feito. Os pacientes sofrem um traumatismo nesse incisivo. Olhem bem para o incisivo. Prestem atenção no incisivo. Vejam a radiografia. Eu sempre, quando faço isso presencialmente, eu pergunto aos meus alunos, quantos dedos você vê nessa mão? Quem está vendo a minha mão? Quantos 5. dedos? Não. Você está vendo 4, eu escondi o outro. Quantos dedos você está vendo? 4. E agora, quantos dedos você está vendo? Você quer comparar as duas coisas? Essa radiografia com essa radiografia? Não, não dá. Lembra, você só vê, quando você vê, a absorção já está grande. Você tem que procurar. Então, aqui, eu faço a radiografia, aí eu mando a clínica onde faço a radiografia, digo, eu quero uma radiografia, e eu escrevo, eu quero e mando essa aqui junto, eu quero uma radiografia idêntica a essa, e eles fazem até fazer idêntica, eles têm técnica para isso, uma clínica de radiologia boa faz isso, e aí ele me manda a outra radiografia. Daí a outra radiografia. Viram o que aconteceu com o incisivo? E agora eu vou fazer endodontia, porque o canal está desaparecendo. E eu consegui isso porque eu tenho radiografias que me permitem a comparação. Isso mesmo. Não existe traumatismo, já falei, e agora vou mostrar por que isso é importante. Não existe traumatismo de um dente. Isso não existe. Tem um dente que é aquele que quebra, que cai, que sai, enfim, tudo bem.
mas não existe de um. Um é o que você vê o dano maior, mas os outros estão na balada, né? É isso aqui, ó. Quem tem piano em casa? Alguém tem? Então faça essa experiência aqui. Chega em casa agora e joga um tijolo em cima do piano. Vou botar uma nota só. Sinfonia. Quando um paciente sofre um traumatismo como esse, vocês estão vendo na fratura do canino. Ora, convenhamos, né? Para fraturar um canino, a coroa e a raiz, não foi nenhum carinho, né? Não foi nenhum carinho. Esse dente que vocês estão vendo aqui, que parece extrusionado, né? Esse grandão aqui, eu vou usar só para vocês verem. É óbvio que os dentes vizinhos também estão envolvidos, não é? Você não pode procurar dano só nele. Ah, vou cuidar do canino. Não, do canino você não precisa cuidar. Você tem que cuidar dele e dos outros. Para a esquerda e para a direita. No mínimo, 2 para um lado e 2 para o outro. Vamos ver isso aqui. Isso aqui era julho de 99, fevereiro de 2020. Muito bom, vamos ver. 2000. Vamos ver. E agora, onde é que está a reabsorção? Tem reabsorção? Não, aqui não tem nada. As pessoas ficam inventando essas coisas. Não vejo coisa nenhuma aqui. Será verdade? Vamos botar a lupa ali. Opa. Pô, mas eu vou dizer a vocês, é uma mancha que é uma titica, não? Fevereiro de 2000. Ah, isso aí não tem como ver. Dezembro de 2000. Pá, mas como adivinhar isso? Qual foi o erro? Quem me diz qual foi o erro? Você não pode fazer o controle em fevereiro, em dezembro. Se você tivesse feito 90 dias depois, você teria visto essa reabsorção começando. Agora você está vendo ela terminando. O diagnóstico precisa abranger os dentes vizinhos, não só o dente traumatizado. Cuide do seu paciente. E o exame clínico é importante. Você pode ver uma fístula, fazer um aumento de volume. E quando fazer o controle? Eu já disse, né? No mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. O paciente sofreu um acidente. Tá certo? Não precisa brigar comigo. 2 anos, no mínimo. Se o paciente for jovem, faça esse controle de 90 em 90 dias e o adulto de 180 em 180 dias. Você quer fazer de 60 em 60? Ótimo, pode fazer. O que você não deve é fazer com um tempo maior. É errado fazer uma vez por ano. Você precisa... Ah, mas professor, tem que fazer a radiografia. Mas, por amor de Deus, é o mínimo que você vai salvar um dente de uma criança e está reclamando uma radiografia? Se você não tem conhecimento, se você não tem condições de mostrar isso aos pais da criança, realmente fica complicado, né? Só o conhecimento nos dá essa possibilidade, né, de mostrar a importância desse controle. Você ter na agenda, olha, eu vou lhe chamar agora em março, ou início de abril, porque é importante, etc, etc. Então, para concluir, se ocorrer uma calcificação, faça a endodontia. Se ocorrer uma reabsorção, faça o hidróxido de cálcio e use a endodontia. E se ocorrer a necrose, aí você precisa pensar um pouquinho. E aí o calendário é importante. Vou criar uma situação agora. Um paciente sofreu um traumatismo no dia 1º de dezembro. E agora, hoje, você viu que está necrosado. Ou porque ele sentiu dor, ou porque, enfim, você vai ter que fazer endodontia. 1º de dezembro, hoje é 12, 45 dias. Você não faça endodontia convencional. Quando faz muito pouco tempo, e esse pouco tempo eu estabeleci como sendo 90 dias, ou seja, houve a necrose da polpa, em até 90 dias você deve fazer o uso de hidróxido de cálcio da forma habitual para traumatismos e depois a endodontia. Deu para entender? Agora, um outro caso. O paciente sofreu um traumatismo em julho do ano passado, ou maio,
e necrosou agora. O que você vai fazer? Você vai fazer a endodontia. Por que se faz essa diferença? Porque se você faz a obturação de canal agora, nesse paciente de 45 dias, você obtura o canal, e ele ir lá por maio, junho ou julho aparecer com a reabsorção, você perdeu o dente. Você não vai ter chance de fazer o tratamento. O tratamento da reabsorção é através do canal. Então, a gente sempre aguarda um pouco para ter certeza de que ela não vai aparecer. Para encerrar, eu penso que o tratamento de dente traumatizado sem controles pós-operatórios realizados periodicamente e com os cuidados necessários é uma tapiação. Usem o sinônimo que quiserem aqui. Muito bom. Acho que não me excedi no tempo, doutor José Luiz, meu amigo Zé Luiz. Bom, como a gente não tem mais tempo, acho que as perguntas não podiam ficar para outra vez, né, Zé? Agora é a hora difícil, hein? Não, é por isso que eu disse que tu tinha que estar junto. Agora é a hora difícil. Agora. Então tá. Eu agora vou tirar isso aqui, né? Foi-se o tempo que o professor não deixava, terminava a aula depois do horário combinado, né? Para não dar tempo para as questões, para as perguntas, né? Tu acha bom interromper o compartilhamento? Ainda não. Então vamos lá. Só vou diminuir aqui. Não, não adiantou não. Mas pode cortar, pode cancelar. Bom, vamos lá. Eu agora me perdi aqui. Não, você vai lá embaixo. Deixa eu ver. Tá. Retornar. Onde está o share screen ou Não, acho que deixa eu parar aqui. Compartilhar de novo. Não, tem uma barrinha, deve ter uma barrinha verde ou vermelha aí para você. Compartilhamento. Vamos ver se dá. Tá, voltou para o compartilhamento. Tá, tô aí de novo. Era isso? Não. Deixa eu dar para ele. O pessoal. Deu, pronto, deu. Tá, Resolveu. vamos lá. Resolveu. Pronto. Bom, conteúdo extenso, um número de questões aqui interessantes, são questões que certamente... O combinado eram 3 perguntas, tu não vem com essa... Aquelas que tu já me mandou antes, né? O problema não é a resposta, é a hora extra, né? Vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar. Vamos lá. Não, são questões que foram feitas pelos colegas, né? Agora alunos, né? Que na verdade um grupo já teve esse conteúdo, outro grupo ainda não teve. Então essas dúvidas elas surgem e já deixo claro que a seu tempo elas serão discutidas quando os créditos forem observados em cada um dos grupos. Mas uma questão que fica aqui que foi recorrente é a respeito da calcificação, que conduz para a primeira questão. Ela pode ser uma calcificação plena, ela existe de uma forma completa, ou ela sempre mantém um núcleo no seu interior que mantém um tecido... Primeiro, a calcificação não para. Sim. Segundo, ela chega às últimas consequências. Uhum. Histologicamente, se percebe, se nós extraímos um dente desses, né, e vamos dizer assim, calcificado radiograficamente, né, Sim. se nós fizermos um corte histológico, nós vamos perceber que ainda existe o canal. Ele teria aí, vamos dizer assim, o diâmetro de um fio de cabelo, mas existe. Só que esse diâmetro inviabiliza a nutrição da polpa. A polpa perde em diâmetro, mas não perde em extensão. Ela continua, por exemplo, com os seus 15 milímetros. Só que agora ela não tem o aporte de fluxo sanguíneo necessário à sua manutenção. E a característica sensitiva também, né?
né? Exatamente. E a parte coronária começa a sentir falta, ela começa a sentir que está muito longe da região apical, né? E que a nutrição começa a ter muita dificuldade para chegar. E essa dificuldade leva à necrose da parte do milímetro, vamos dizer assim, né? De uma maneira figurada, do milímetro mais cervical e depois do segundo milímetro, e aí se cria um mecanismo de irritação que, somado à dificuldade de irrigação, porque o canal está fechado, leva ao aparecimento de uma lesão periapical em 30% dos casos. Tá. Diante da observação evolutiva dessa presença da calcificação do canal radicular e associado à resposta positiva aos testes de sensibilidade, mesmo assim se faz o tratamento? Se faz o tratamento. Eu se observar que há diferença entre a radiografia de ontem e a de hoje, né, eu faço o tratamento. Eu espero um pouco, vamos por assim, se for um canal muito amplo, eu ainda tenho algum tempo, ele não vai fechar de hoje para amanhã, né? Esse fechamento não é tão rápido assim. Vou controlando radiograficamente, eu aí, quem sabe, eu reduzo o período de controle, né? Em vez de fazer de 120 dias, se for um adulto, eu faço de 90 em 90. E quando eu percebo que ele tem uma dimensão mínima aceitável para uma endodontia de segurança, eu faço endodontia. Eu não deixo chegar a um grau de dificuldade que vai expor o paciente ou o dente. E a minha é uma situação bem indesejável, né? Tá, então eu usei... Desculpe, pode falar. É uma relação que deve ser muito bem observada pelo controle, diante da possibilidade desse dente conseguir mais resistência pela deposição de dentina, né? E não complicar no momento em que você for realizar o tratamento endodôntico. Quanto mais espessa a parede dentina, mais resistente o dente. Então, deixa formar, mas controla, até que você vá num momento, bom, eu faço agora ou nunca, né? Isso aí, quem faz endodontia vai ter certamente o bom senso de saber isso, né? Um dente com risogênese incompleta, por exemplo, você tem que deixar formar, completar a raiz e dar um pouco de estrutura às paredes dentinárias, senão você faz endodontia e quebra amanhã, né? Tem uma questão que você vai responder, mas eu tenho a sensação, eu te faço porque eu tenho a sensação que merece um pouquinho mais de informação nesse tópico aí. Como é que a reabsorção escolhe a região? Né? Vai pela mesial, vai pela distal? Inflamatória? Sim. Não, ela não escolhe. Ela começa na área mais danificada do ligamento. Quem escolhe é o dano. Quem seleciona é o dano. Isso aí não tem como você saber. Por exemplo, né? Vamos supor que um paciente recebe um impacto frontal no incisivo. Bateu bem no meio, né? E o incisivo sofreu um deslocamento, tá? Se ele sofre um deslocamento, se ele sofre um impacto na vestibular, a raiz vai deslocar para vestibular, não é isso? Bate no incisivo e ela vem para frente. Qual é a zona que mais esmaga o ligamento? É o vestibular. Porque a palatal do ligamento, ela sofre uma distensão, mas não é tão grave. O grave é o esmagamento. Por que a intrusão é o pior? Porque quando, eu infelizmente não estou com a camisa de manga comprida, né, mas que quando, eu uso muito esse exemplo, quando o dente entra no canal, né, como se fosse uma manga, o ligamento desaparece, esmaga tudo, raspa tudo, não sobra nada. É por isso, então, todo dente está sujeito à reabsorção. Quando é um trauma menor, como esse que eu estou falando, né, pode acontecer mais por vestibular. Se for por vestibular, você vai ter ainda mais dificuldade para ver, né? As reabsorções laterais são mais fáceis, né? Uhum. O fato de você, eu agora estou me referindo a ti, mas serve para todos, obviamente, né? O fato de vocês serem rigorosos com o controle, serem cuidadosos com o controle, fazerem ótimas radiografias, isso não vai garantir que vocês vão salvar o dente.
Isso vai garantir que vocês têm grande possibilidade de salvar o dente. Mas eu tenho muitos casos que eu fiz tudo exatamente como mostrei a vocês e perdi o dente. Porque o imponderável, tu não sabe, às vezes tu está tratando uma reabsorção mesial, quando tu vê, aparece uma na distal do outro lado. Então, é muito complicado essa questão assim, né? E depende muito do impacto, Por exemplo, traumatismo com moto, né? É muito difícil. O dente sofre muitas áreas de reabsorção, o dente fica todo ele pipocado, tem 3 ou 4 reabsorções do mesmo lado. Não sei se ajudei já. Não, ajudou. E aí, quando você fala no dente, a gente considera já esse grupo de dentes, né, que estão próximos, que certamente, e às vezes nem próximos, né? Quantas não são as quedas que, de repente, a interferência oclusal danifica um premolar, a queda foi frontal, mas o trauma incidiu na dependência do tipo de objeto, né, da característica de incidência de força, o impacto, né? Então, são uma série de fatores que são variáveis aí, fundamentais. Uma questão que eu acho que é bem para endodontista é essa aqui, né? Quando você visualiza, por exemplo, um aumento do espaço pericementário, seria interessante fazer o tratamento já preventivo? Não. Eu não faria, eu esperaria fazer. Associando ao trauma, claro, né? Eu não faria, eu esperaria para fazer. E segundo é o seguinte, vamos fazer de conta que todo dente traumatizado em que se percebe o aumento do espaço periodontal, a gente sabe, vai ter reabsorção. Então, tá bom. Então, já vou botar o hidróxido de cálcio. Só que a alcalinidade do hidróxido de cálcio, ela é agressiva. Você tem um ligamento que já está lá pela hora da morte. E aí você muda o pH, aquilo... Por exemplo, na avulsão. A avulsão, você sabe que vai ter que tirar a polpa. Não tem outra solução. E por que você não coloca hidróxido de cálcio no mesmo dia? Porque o ligamento periodontal do dente avulsionado não está preparado para receber a troca de pH, a agressividade do pH do hidróxido de cálcio. Então, o que se faz? Se dá um tempo ao ligamento para que ele se ajeite um pouquinho e depois se produz hidróxido de cálcio. Eu só colocaria hidróxido de cálcio quando eu consigo realmente identificar algum ponto de reabsorção. E aí eu faço sempre o seguinte, eu começo com radiografias periapicais, e se eu desconfio, e por que eu desconfio? Eu levo em consideração a idade, o tipo de trauma, enfim. Aí eu peço uma Conibin, e na Conibin eu faço uma análise bem detalhada. À procura de um pontinho, de uma coisa. Porque eu sempre brinco, né? Eu acho que você conheceu, o Zé, a funcionária que trabalhou comigo muito tempo, a Sandra. A Sandra foi uma secretária, uma pessoa maravilhosa que me ajudou durante 32 anos. E eu recebia muitos pacientes com reabsorção. E a Sandra foi aprendendo, né? A Sandra era uma senhora bastante diferenciada, ela tinha bastante conhecimento. E ela, às vezes, chegava no consultório, doutor, tem uma senhora aí que quer marcar um horário para a filha dela. Mas, pela radiografia, isso aqui não tem mais jeito. Ou seja, ela já sabia, a Sandra, que pela destruição não tinha mais. Eu falei, e vou dar outro exemplo. Quando a mulher faz o exame da mama e nota um pequeno nódulo, retira aquele nódulo e estamos conversados. 99,99% está resolvido. Infelizmente, quando esse exame digital não é feito, por alguma razão, e quando ela percebe que tem um ovo de avestruz, aí a coisa fica bem complicada. A reabsorção é exatamente a mesma coisa. Se nós a identificarmos quando ela tem dimensões pequenas, a chance de salvar é enorme. Agora, se ela já tomou conta, a chance de salvar é muito pequena, porque a inflamação que está ao redor dessa área grande é muito grande também, né? São muitos os mediadores envolvidos e o hidróxido de cálcio não vai conseguir sair do dente através da dentina para 2, 3 milímetros. Tá.
reabsorção cervical invasiva. A questão é, será mesmo uma doença nova ou nós não tínhamos aí ferramentas para poder diagnosticá-las ou visualizá-las? Porque eu te pergunto isso porque é o seguinte, o volume de visualização hoje é maluco, né? Parece que todo mundo tem. Exatamente. Por isso é que eu digo, você sabe, que me conhece bem, eu estudo reabsorções desde 1970. E fiz radiografia, atendia universidades, centenas de pacientes, consultório, cursos, enfim, e nunca tinha visto uma, nunca tinha visto. Quando me mostraram a primeira, eu digo, mas o que é isso? De onde veio isso, né? E aí eu comecei a perceber, foi a partir de 2000 que isso começou a surgir na minha vida, eu comecei a ver que todas elas estavam relacionadas com a ortodontia. Ou o paciente tinha ortodontia, ou botou ortodontia, ou fez alguma coisa tinha. Então, eu penso, sem nenhuma comprovação, por favor, entendam bem, é apenas ilações, que essas reabsorções estão muito ligadas à colocação da ortodontia, principalmente em pacientes que sofreram traumatismos. Eu acho que o traumatismo gera um dano ao ligamento. Só que, naquele caso, o dano foi muito pequeno. O dano foi 1 milímetro quadrado, vamos dizer assim, insignificância. Normalmente, o dano seria 1 centímetro, tá? Para vocês entenderem. Mas, naquele caso, o dano foi de 1 milímetro. Aquela área de 1 milímetro fica predisponente à reabsorção. Fica ali. A num determinado dia, nós colocamos a ortodontia. E aquele fator que estava ali latente começa. A ortodontia é o start para aquela reabsorção que ainda não tinha tido potencial para começar. Ou seja, o trauma cria o dano, o trauma lesa a capa, mas não é numa intensidade, porque o organismo também reage, também se defende, não fica ali esperando para ver o que o clássico vai fazer, né? E não é, ele não consegue, o clássico não consegue vencer a barreira. Aí, num dia, o paciente coloca a ortodontia e aquilo ali aparece. Acho também que, eu não pude mostrar porque não queria passar do tempo, acho também que está muito relacionado com aqueles casos de choque, né? De relação esmalte-cemento, pacientes que, porventura, tenham aquele gap, são mais predisponentes também, né? E acho que vai ter que se começar um novo estudo para saber a causa, né? Mas eu aconselharia todos os ortodontistas. Eu, inclusive, não tenho aqui. Eu ia sugerir, estou pensando nisso seriamente, já sugeri alguns cursos. Nós hoje estamos, né, todo mundo preocupado, todo mundo tem o seu certificado de vacinação do Covid, né? As nossas crianças têm um certificado de vacinação da paralisia infantil, não sei o que mais. Pois eu acho que os nossos pacientes deviam ter algo parecido em relação ao traumatismo. Toda vez que nós atendêssemos um paciente aí com 10, 12 anos, com um traumatismo, nós deveríamos dar a ele, ou aos seus pais, enfim, um documento em que dissesse que ele sofreu um trauma com essas características e que ele deveria levar esse documento se um dia ele resolver botar um aparelho ortodôntico. Acho isso uma informação preciosa para o ortodontista. Porque, vamos e venhamos, né? Para o ortodontista é demolidor isso, né? Ele coloca o aparelho e aparece a reabsorção. Isso não tem solução. Essas reabsorções, por enquanto, principalmente se for essas de grau 3 e 4, porque, como vocês viram através das imagens, né? Você olha para o paciente e não tem nada. O paciente não tem nada. Raramente aparece um pontinho vermelho, raramente. A maioria não vê nada. Clinicamente, não vê nada. E quando tu faz a toma, a coisa é demolidora. Eu acho, pode ser que amanhã eu tenha que me redimir, que elas estão muito relacionadas com a ortodontia, muito relacionadas.
Também acho que a ortodontia sozinha não seria capaz. Acho que há aí uma soma de componentes que fazem com que isso aconteça. Tá. Assim, fazendo um sumário, né, essas reabsorções, a RCI, né, a reabsorção cervical invasiva, ela é insidiosa, né? De certa forma, isso a gente já conversou, elas podem ter momentos onde essa área, aquele milímetro quadrado que você comentou, né, pode produzir uma reparação pontual, né? Mas, evidentemente, se transforma numa região vulnerável, onde qualquer fator de alavanca pode ser comprometedor. Você colocaria, por exemplo, também aí contatos prematuros, bruxismo como fatores Colocaria capazes de potencializar isso? colocaria nesse mesmo percentual. Uma coisa que é curiosa também, por exemplo, né, eu nunca vi esse tipo de reabsorção, a invasiva, em pacientes com mais de 30 anos. Todos os casos de reabsorção invasiva que eu vi, o que ajudei, o que conversei, eu disse que todas elas foram em pacientes mais jovens e todos eles estavam com o aparelho ou tinham estado com o aparelho. Então, eu sou levado a concluir, pelo que eu tenho visto, que elas têm, sim, alguma relação com a ortodontia. Não acredito que elas comecem, mas acredito que elas participam dessa festa aí. Tá. Vamos lá. Agora é um lado da relação emocional e lado da relação profissional. Diante de situações, são situações graves, né? Com esse índice de agressividade que a gente comentou, especialmente a RCI ou reabsorções sem um mínimo controle, como é que você poderia nos orientar para lidar com os responsáveis, com os pais, né, com a família, né? Porque certamente esses dentes serão dentes perdidos, são crianças em fase ainda de formação, e como você lida paralelamente, né, com a informação da causa específica, se ela tiver, por exemplo, uma outra atitude profissional, no caso do ortodontista ou coisa parecida, como responsabilidade maior. Bom, eu vou aproveitar e vou começar a resposta um pouquinho antes. Primeiro, como eu acho que o dentista deve tratar esse assunto. Sempre professor, mas tem que fazer controle, professor, mas então, como é que fica a consulta? O controle, na minha visão, o controle do dente traumatizado tem que ser feito da mesma maneira que se faz o controle da ortodontia. O ortodontista acha que cobra o aparelho, não sei bem como é, porque nunca fiz orto, e depois cobra uma manutenção, né? Uma taxa de manutenção, não é isso? É assim que funciona. O dente traumatizado, você tem que cobrar, sim, o primeiro atendimento, o mais importante, sob o ponto de vista estético, a restauração, o reposicionamento, etc, etc. E depois você tem que ter condições, conhecimento para mostrar a necessidade de fazer um controle, e esse controle o paciente vai pagar X ou Y. Isso é a primeira coisa. Eu não acho que tenhamos que fazer o controle pelos lindos olhos do paciente. Bom, e segundo, eu sempre, agora, com o paciente, eu sempre procuro mostrar aos pais que é uma situação muito delicada, né? Que o futuro é muito incerto, tá? Que a probabilidade de salvar o dente existe, mas não é muito grande. Eu sempre coloco no meio, ele tem 50% de probabilidade de salvar o dente e 50% de probabilidade de perder o dente. O momento de decidir se o dente está salvo ou está perdido vai demorar um pouco, eu não vou decidir isso já, vai depender do que nós vamos vendo com o decorrer do tempo, não é? E eu procuro sempre mostrar que eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo. Por que eu estou dizendo para ele que é 50% de probabilidade de salvar e 50% de possibilidade de perder. Aí ele vem, e sempre vem. Mas eu queria botar o aparelho. Eu digo, bom, se você quiser botar o aparelho, a possibilidade de salvar, que era de 50%, vai para 10%. Mas o ortodontista, digo, pois é, você diga para o ortodontista que eu disse isso para ele,
Se ele quiser, ele pode conversar comigo, eu estou à disposição dele. Só que a minha experiência de ortodontia em dente traumatizado é a pior possível. Primeiro, o ortodontista tem que saber lidar com o dente traumatizado. Você não pode, por exemplo, agora, números outra vez, não leve em consideração a minha ignorância ortodôntica. Você quer aplicar uma força de 20 quilos no incisivo, assim eu sei muito, eu sei pouco. Tá. Você quer movimentar, então você precisa de uma força de 20 quilos. Tá. Num dente traumatizado, você tem que aplicar de 2 quilos. Você ia fazer a movimentação em 1 ano. No traumatizado, você tem que levar 2 anos. Você não pode, em nenhum momento, tratar um dente, ortodonticamente, um dente traumatizado, não trata o vizinho, não tem traumatizado, ou outro paciente, não. Isso tem que ser diluído, você tem que diluir a força, você tem que diluir o tempo, você tem que analisar a possibilidade, será que eu posso fazer a correção de tudo que eu quero sem envolver o incisivo traumatizado, que sofreu o maior trauma? Passa com o aparelho por cima dele, mexe no resto e não mexe nele. Ou seja, é necessário um planejamento ortodôntico diferenciado, não é simplesmente abrir a boca e bota o aparelho baseado na radiografia que você fez ontem, não. É aquilo que eu mostrei, o ortodontista tem que escutar, tem que ouvir, tem que perguntar para o pai, para a mãe, você lembra, caiu de bicicleta, de patins, cortou o dente, quebrou o dente, cortou o lábio, mas você tem uma cicatriz aqui no queixo, o que foi isso? Você brigou com um colega na faculdade? Ou seja, é preciso ampliar esse leque de observações, de perguntas, e colocar o aparelho com muita, muita cautela. É assim que eu procedo. Isso aí. A gente sabe, né, que a saúde, a medicina, a odontologia, essa é a última, tá? A saúde, a odontologia é uma ciência de verdades temporárias. Você mesmo colocou isso, não? Mas a gente pensava que era isso, não era e tal. Isso já mudou. A pergunta final é que, depois de tanto tempo de prática clínica, de conhecimento, de estudo, com o advento dessas tecnologias, você acha que esses resultados podem ser resultados modificados? A gente pode, de alguma forma, mudar esses resultados de uma forma, mesmo que seja depois da vírgula, né? Com ultrassom, com, por exemplo, as radiografias digitais, com os instrumentos diferenciados endodônticos. O que você acha disso? Não. Eu acho que, primeiro, como eu mostrei, nós não temos nenhuma ingerência sobre o fator causal, né? Que é o trauma. Isso aí tu não tem como dizer para a criança, tu não cai, né? O que existe, que pouco se usa no Brasil, são os protetores, né? Toda criança que anda correndo de skate devia ter um protetor, né? Labial, um protetor dentário, que ajuda bastante. Tá? Mas, aliás, usam todos os protetores mesmo. Exatamente. Eu tenho uma fotografia que eu tenho uma meninazinha que tem protetor no joelho, no cotovelo, na bundinha, mas os dentinhos estão ali sorrindo. Tá? Então, esse seria bom. Então, esse é o primeiro. Não tem como evitar que você dane a camada. Não tem como você evitar que comece, porque isso, vamos dizer assim, é quase fisiológico, né? Não tem mais o cimento, agora tem mineral, vamos lá, vamos lá. O que eu acredito é que a imagem com qualidade e a conscientização profissional de que nós precisamos fazer o controle, que o dentista, nós todos precisamos abandonar aquela ideia. Ah, mas agora eu vou restaurar o seu dentinho quebrado e vai ficar uma maravilha. O problema não é o dentinho quebrado, gente. O dentinho quebrado qualquer um restaura. Bem ou mal, com a última resina ou com a penúltima restaura. Só que se você não fizer o controle, você não cuidar do ligamento, você vai perder o dente. Vocês viram o que o Baratieri fez? Sensacional, sensacional. E 2 anos depois não tinha mais o dente. Não adianta isso. Nós precisamos ter conhecimento, embasamento, e aí vem os argumentos. Quando você tem conhecimento, você tem argumentos. Mostrar para o paciente, para o pai, para a mãe, a importância do controle. O seu tratamento não terminou. Ao contrário, começou hoje. Hoje começou. A ortodontia começa quando você bota o aparelho. O dente traumatizado começa o tratamento quando você faz a restauração. E agora você vai cuidar do dentinho traumatizado.
Só assim nós vamos resolver. E a imagem radiográfica de qualidade, cada vez melhor, mais com definição. Não acredito, Zé, que o ultrassom possa contribuir. Não acredito que os instrumentos endodônticos... A endodontia de um dente traumatizado tem que ser feita com qualidade, né? Tem que ser feita com qualidade. Foi aquilo que eu disse, não me passa pela cabeça que em 2023, no Brasil, um paciente venha perder o dente do incisivo central, ou seja, lá qual for o incisivo, o dente anterior, você fez endodontia, né? Por amor de Deus, né? A nossa endodontia, a endodontia brasileira é de muita qualidade, né? Eu tenho viajado profissionalmente, viajei muito, e a nossa endodontia é excelente, excelente. Eu tenho um caso, inclusive, muito curioso. Eu fiz um tratamento de uma resorção interna e a paciente foi morar nos Estados Unidos. E um dia ela sofreu um traumatismo, ela caiu de um armário caiu em cima dela, não sei como é que foi a história. E ela procurou, eu mandei uma relação de professores nossos, de escritor, enfim, de gente que a gente... E ela procurou um deles, eu não sei quem foi. E ele fez a radiografia e perguntou para ela, onde é que você fez esse tratamento? Ela disse, no Brasil não fazem isso aqui. Eu não acreditava que aquela reabsorção interna tinha sido feita no Brasil. Ou seja, a nossa endodontia tem sim qualidade. E acho que essa qualidade não passa por um monte de instrumento, por um monte disso, passa por uma questão de conceito, você tem que fazer bem. Eu sempre digo para meus alunos, existem duas maneiras de você fazer endodontia. Você faz manual, você faz mecanizado. Eu queria que alguém me trouxesse um trabalho onde está escrito assim, a endodontia mecanizada, o resultado, a qualidade dela é muito melhor que a manual. Ou, ao contrário, a manual é muito pior que a mecanizada. Se alguém me mostrar isso, eu vou repensar. No meu entendimento, a qualidade da endodontia não depende com o que você faz, depende como você faz. Se você faz manual, eu tenho ex-alunos que fazem manual maravilhosamente e não querem trocar. E tem outros que fazem mecanizada maravilhosamente. Agora, para aquele que não é consciente, que é desleixado, que é relaxado, tanto faz fazer mecanizada, não mecanizada, com instrumento de última geração, de penúltimo, vai ser a mesma porcaria. O problema não é o instrumento. O problema não é o instrumento. Não é porque é rotatório, porque é reciprocante, porque não. O problema é ele, não é o... Por isso que eu sempre digo, eu não ensino, eu não falo sobre instrumento, eu falo sobre procedimento. Faça endodontia bem feita e o resultado vai ser maravilhoso. Boa. Para finalizar, só fazendo uma vírgula nessa tua colocação de agora, né? Talvez a gente tenha alguns problemas que talvez sejam até culturais, de desinformação, talvez até preconceito, né? De alguns colegas que acham que a endodontia poderia ser precoce, né? Vamos evitar a endodontia. Tem muito colega que ainda pensa dessa forma, mas é muito jovem. Para que vai fazer canal agora? Por que vai tratar o canal agora, né? Diante do inevitável, não tem como você discutir se tá, né? José, eu acho que isso aí está nesse seguinte grupo. O que você vai fazer num dente com pulpite? Vai esperar? O que você vai fazer num dente com abscesso agudo? Vai esperar? O que você vai esperar num dente que tem uma fístula? Vai esperar? E o que você vai fazer num dente que está calcificando? Vai esperar? Não tem que esperar. É mesmo, só ampliamos o leque. Não tem. Você vai esperar um dente com pulpite, tu aguenta a dor aí uma semana, que depois nós vamos ver, depois vai estar necrosado. Não tem jeito. Ou seja, é preciso ter critério. É o que é aquilo que você falou no começo. Você sugeriu de uma maneira muito interessante. Tem que ter uma espessura de dentine, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é abrir na primeira... Não. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu confesso para ti que quando eu participei daquele seminário com o André, eu fiquei decepcionado com ele. Decepcionado. Porque eu imaginei que ele tinha argumentos, né? Ele ia me convencer de que não precisava fazer endodontia. Não, ele não faz porque ele é cirurgião. Tá bom. Ele encaminha. Eu também não faço prótese. Mas, nem por isso eu vou dizer que não se faz prótese, que a prótese não é boa. Não, eu não faço implante, mas tudo tem sua hora certa, no lugar certo, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, que eu estou, em termos de calcificação, não penso duas vezes, porque ela não vai parar.
Não pode ficar sentado esperando, não vai parar. Tá. A gente estendeu, mas eu acho que, para finalizar, um dos fatores importantíssimos que a gente pode colocar para fazer o ponto final dessa nossa discussão é que tudo aquilo que a gente faz, né, impacta o outro, né? Seja dentro da nossa profissão, esse impacto vai ser causado. E, a partir daí, eu acho que a odontologia, especialmente a endodontia, tem que ter em mente sempre essa necessidade de desenvolver a capacitação para realizar da melhor maneira possível, com a melhor qualidade. Eu acho que isso você colocou muito bem para a gente, né? Dizendo, né, praticamente, fazendo praticamente uma prova de vida de casuística clínica, né? Mostrada aí através de controles de longa data. Eu confesso que, na pandemia, eu fiz várias conversas aqui, né? E encontrei vários ex-alunos que procuraram, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos discutir. E uma das alunas, que não mora em São Paulo, está fora de São Paulo, eu perguntei, e aí, como é que você está fazendo os controles dos seus casos? Ela falou, professora, eu tenho medo de fazer controle. Eu falei, então a gente precisa conversar e precisa se preparar para esses controles que sejam feitos, né, de uma maneira bastante frequente. Esse teu arquivo ele é composto de casuística, de qualidade, né? Expressa a tua disciplina ao longo dessa vida toda, ela foi calcada com isso, né? Como é que vamos organizar essas imagens? Imagina na época que não eram digitalizadas, que você precisaria tirar da ficha do paciente, lembra disso? É verdade. Tinha que tirar da ficha do paciente para apresentar. Então, eu acho que essa história é uma história a ser contada como um depoimento. Então, nada melhor do que essa história com essa qualidade de vida, essa qualidade profissional que você apresentou para a gente aqui. Para a gente é um orgulho poder ter você aqui para falar para a gente. Te agradeço muito, né? E você sabe disso. Bom, eu quero agradecer o convite, né? É sempre muito bom conversar contigo e com aqueles que estão ao teu lado. Foi muito bom passar essa mensagem. Eu queria, como mensagem final, principalmente aqueles que estão começando, certamente a maioria, começando odontia, começando odontologia, né, que não esqueçam, né, que nós não tratamos um dente, nós tratamos um ser humano. Isso é fundamental. Respeito ao ser humano. Isso pautou a minha vida toda. Sempre procurei oferecer o melhor que eu podia e sempre procurei respeitar o ser humano. Nós precisamos ter ética e ser honestos, transparentes, porque sem isso não vai. Não adianta, porque reclamar só do país, nós temos que dar a nossa contribuição também. E ela pode ser dada desse jeito, olhando para cada dente como um paciente, como um ser humano que está procurando a nossa ajuda. É uma maneira de ajudar, fazer tudo da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos, foi um enorme prazer estar com vocês e principalmente te rever. Um beijo na turma aí de casa. Beijo, querido. Obrigado mesmo, muito obrigado. Fica bem, um beijo para todos, para a Jussara, para todos. Obrigadão. Tchau. Gente, obrigado pela presença, por todos aqui. A gente se encontra amanhã de manhã. Tá bom? Às 8h. Maravilha. Muito Foi obrigada. ótimo, professor. Obrigada. Obrigada, Foi professor. Valeu muito. Beijo. Até. Foi ótimo. Beijo, até amanhã. Bom descanso. Até. A gente se Até vê. amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Pro. Tchau. Informações, Vanessa Medeiros, Carajó.